Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. No vídeo de hoje eu vou estar contando como foi o dia do meu exame psicológico coletivo. O dia do exame psicológico individual, que é no outro dia, eu vou deixar para um outro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Então no vídeo de hoje eu vou estar abordando somente o dia do exame psicológico coletivo. Vamos lá comigo? Um objetivo pra alcançar, força, pé não quer e fé, me manter de pé, enquanto eu progresso, só preciso de foco, força e curto Charlie Sheen, mas prefiro champanhe. Antes da gente ir para o assunto que realmente interessa, vou mostrar aqui meu quadrinho sendo preenchido com o meu papelzinho do TAF, a pulseirinha do TAF, a pulseirinha do exame médico e a pulseirinha da mesma cor do dia do exame psicológico coletivo que a gente recebeu. Nos próximos vídeos eu vou estar colocando as outras pulseirinhas aqui, beleza? Está ficando bacana, né? Não se esqueça que eu posso fazer a sua arte também. Se você se interessar, se você quiser, manda para mim um direct lá no Instagram que a gente bate um papo legal. Como eu disse na introdução, eu vou estar contando aqui como foi o dia do meu exame, como é que estava o local, quantas pessoas tinha, como que a gente foi abordado. E depois eu vou estar comentando um pouquinho sobre cada teste. Mas não pule direto para o teste, porque pode ser do seu interesse, como é que estava lá na hora, se botaram muita pressão na gente, quanto tempo a gente teve para fazer. Então fique ligado do início ao final do vídeo para você não perder nada, porque querendo ou não é uma forma de eu poder estar te ajudando quando chegar a sua vez e eu acredito que está próximo. Vamos lá então. Foram aprovados da minha turma cerca de 88 pessoas, não me lembro exatamente o número, mas foi ali umas 88, 89 pessoas aprovadas no exame médico. Ou seja, 88 pessoas foram convocadas para o exame psicológico coletivo e individual. Então dividiram aí em duas turmas, dois grupos, né, melhor dizendo, em cerca de entre 30 e 40 pessoas, entre período da manhã e período da tarde. Eu fiquei no período da manhã, no dia do exame psicológico coletivo. Chegando lá, no panelão, todo mundo recepcionando a gente muito bem, ao contrário das outras etapas, não tinha aquela pressão psicológica, mas não se engane, porque você está sendo avaliado em todo momento. E a galera fica lá batendo papo, até que chega, os psicólogos começam a organizar a gente em fila e chamam a gente para ir no entorno, né, na parte interna do panelão, e nos levaram então até as salas onde seriam aplicados os testes, que é o HTP, o palográfico e o G38. Então significa que o PMK é feito no dia da sua entrevista. E no dia do psicológico coletivo, nesse dia, a gente fez o palográfico, o G38 e o HTP. Quem ficou responsável por aplicar os nossos testes no coletivo foi uma psicóloga, uma cabo, não vou citar nomes. Então a cabo organizou a gente ali nas carteiras, aí passou toda aquela ficha que a gente assina em todas as etapas, põe a digital na nossa folhinha e eles vão passando as orientações para que a gente possa realizar os testes da melhor forma possível. Então fica uma dica aí para vocês. O pessoal que fica alojado em um hostel muito barulhento ou que não está muito bem acomodado, geralmente vai para um hotel mais próximo do panelão, algum outro local mais reservado para você conseguir dormir bem, se concentrar. Muito importante que você durma bem, que você esteja com o seu corpo descansado, com a sua mente livre, vai te ajudar a ter um melhor desempenho nos testes. Então a cabo recepcionou a gente, organizou a gente ali tudo certinho, explicou um pouquinho sobre cada teste que você vai fazer. Me esqueci de relatar também que além desses três testes, que é o palográfico, HTP e o G38, você faz um questionário que eu vou estar falando sobre ele também. O questionário faz parte da sua avaliação psicológica, mas eu já chego lá. A cabo organizou a gente nas carteiras, explicou como seriam aplicados os testes. Graças a Deus, a cabo que aplicou, que ficou na minha sala aplicando os testes, era uma cabo super gente fina, deu tempo para a galera terminar os testes tranquilamente, não ficou jogando pressão, não foi sem educação, não foi assim grossa, né, aquele militarismo com a galera. Foi bem tranquila, muita gente fina, conversando normal com a galera, até deu risada com a gente lá, diferente de outras turmas que eu fiquei sabendo que foi um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais pegado e o pessoal se sentiu pressionado, tinha tempo para fazer, o tempo tá acabando, vai entregar. Então depende muito de cada avaliador, então vá preparado para uma pressão psicológica na hora que você estiver realizando os seus testes. Mas fique tranquilo porque no final tudo dá certo. Então o primeiro teste que deram para nós foi o desse questionário.
Esse questionário contém 100 perguntas e você tem que, cada pergunta, numerar de 1 a 6, onde 1 não tem nada a ver com você e 6 tem totalmente a ver com você. São perguntas mais ou menos desse tipo, né? Nesse sentido. Você lida bem com situações difíceis? Então você vai ter que colocar 1, significando que, tipo, me dou muito mal com esse tipo de situação. Ou 6, eu me dou muito bem com esse tipo de situação. Você é uma pessoa, você se julga uma pessoa resiliente? 1, não me julgo uma pessoa resiliente. E 6, me julgo totalmente resiliente. Se você colocar 2, 3 ali na intermediária, vai dizer que você está ali em cima do muro, você lida bem, mas também não lida tão bem. Então são perguntas mais ou menos nesse sentido que você vai ter que preencher nesse questionário. Tem um tempo para você terminar ele. Como eu disse, a Cabo não ficou jogando pressão para a galera terminar, mas eles dão um tempo que dá para você fazer tranquilo. Então não se desespere, leia com calma, porque tem umas pegadinhas durante esse questionário de 100 perguntas. Porque, por exemplo, na pergunta 2 eles te perguntam uma coisa e na pergunta 98 eles te perguntam a mesma coisa, mas com um sentido diferente. Então fique atento. Vou dar um exemplo. Se na pergunta 2 eles te fizeram uma pergunta e você colocou que não tem nada a ver com você, fique atento, porque lá na frente eles podem colocar uma pergunta com o mesmo sentido, mas de uma maneira diferente. Então, se na pergunta 2 você respondeu a determinada questão que não tem nada a ver com você e chega lá no 98, que é a mesma pergunta, só que colocada de uma maneira diferente, você colocar que tem tudo a ver, vai ficar meio estranho e você vai entrar em contradição com você mesmo. Então fique ligado, fique atento, leia com bastante atenção para você não marcar qualquer coisa. Marque aquilo que realmente tem a ver com você e o que realmente não tem a ver com você. Se você acha que tem mais ou menos, você vai colocar ali um 3, ou um 4, ou um 2, dependendo da pergunta que você lê e você vai se encaixar. Depois que todo mundo terminou então o seu questionário, a Cabo deu um livrinho que é o G38 para cada um. Esse G38 visa medir a sua capacidade intelectual, o seu raciocínio lógico. Junto com esse livrinho, vou estar colocando algumas imagens para vocês aí na tela, e junto com esse livrinho ela deu também um gabarito para você colocar suas respostas. Atenção ao gabarito, porque se você colocar a letra errada, você vai prosseguir a sua sequência toda errada e você pode acabar prejudicando o seu teste, né? Tipo, errando tudo. Então fique atento, mesmo que a resposta esteja correta, mas se você colocou numa ordem errada no gabarito, ele não vai julgar que você acertou, ele vai julgar que você errou, porque foi falta de atenção. Então assim, segundo o que foi me passado por alguns psicólogos, você só vai ser considerado tipo fora do normal se você errar muito. Então assim, se você acertar acima de 8, segundo o que me passaram, você já está dentro da normalidade. Mas é claro que você vai acertar muito, muito mais do que isso, não é nada fora do normal. Para quem já tirou carta, é o mesmo teste que dão quando você vai tirar carta ou colocar alguma classificação na sua carteira de habilitação, você é submetido a esses testes. Esses testes também são aplicados em agências de emprego. Quando você está procurando emprego, esse teste é aplicado também, ou o G36 ou o G38 é a mesma coisa. A única diferença é que um tem 36 perguntas, outro é 38 perguntas. Mas fique atento na hora de passar o gabarito e fique tranquilo porque você vai acertar bastante. Embora você tenha que ter um raciocínio lógico e analisar as imagens, não tendo perguntas ou explicações de como você deve resolver, né, os problemas que foi te colocado ali, você vai conseguir desenvolver, você vai conseguir fazer, porque eu tenho certeza que você vai ser aprovado no exame psicológico. Conto com a sua aprovação. Nessa imagem, por exemplo, que eu estou colocando para vocês aí na tela, vocês estão vendo uns quadrados, na verdade seriam dados, né? Então você vai estar vendo aí que os dois dados de cima tá marcando o número 1 e o dado de baixo está marcando o número 2 e tem um espaço em branco ali. Então você vai ter que escolher qual a figura que se adequa naquele espaço em branco. Será a figura, o dado que apresenta o número 1, o dado em branco, ou o dado com o número 3, número 2, 5, enfim. Você vai ter que colocar o dado. Qual que seria a lógica aqui? Se os dois dados de cima estão marcando o número 1, obviamente embaixo os dados têm que marcar também o número 2. Então a resposta certa aí deste caso seria o número 4. Antes da gente dar continuidade no vídeo, eu vou falar duas coisas muito importantes para vocês. Não vou falar nesse vídeo sobre o PMK, porque o PMK ele só é aplicado no dia da entrevista, então eu vou falar sobre o PMK no dia que eu gravar o vídeo sobre a entrevista. A segunda coisa muito importante que eu queria deixar muito claro para vocês antes da gente prosseguir. Cuidado com bizu.
Antes do meu exame psicológico, eu ficava procurando na internet maneiras de como fazer o desenho, conhecer os testes e maneira correta de fazer, do que não fazer. Muito cuidado com isso, porque você pode se prejudicar. Eu ficava puto quando eu ouvi os outros a falar isso, e hoje eu entendo que realmente não vale a pena você seguir desenhos, porque acontece de candidato ser aprovado com um determinado desenho e o outro candidato chega lá, faz o mesmo desenho e ser reprovado. Ou seja, não vai interferir, seja você mesmo, isso é muito importante, seja você mesmo, porque não adianta você burlar os testes, por exemplo, HTP, tentar treinar o palográfico e chegar na entrevista, você ser um banana na entrevista, você não vai passar. Desculpa a maneira de eu falar, mas é a realidade. E não adianta também você tentar ser você, né? Você ser você nesses testes e chegar na entrevista e incorporar um personagem que não é você. O psicólogo percebe, ele tá com a sua ficha ali, ele conhece, ele vai já saber sobre o seu temperamento, sobre a sua fadiga, disposição para o trabalho. Pelos seus testes ele vai te conhecer, então não adianta você tentar ser uma pessoa diferente do que você realmente é. Aí você se pergunta, como eu sei se eu tenho perfil psicológico? Coloca dentro da sua cabeça que você tem, que você é capaz. Manda embora a depressão, manda embora a tristeza, seja resiliente, não seja uma pessoa que desiste fácil, coloca isso na sua cabeça. Eu não desisto fácil, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu sou uma pessoa familiar, eu sou um cara, eu sou uma mulher gente fina, gente boa, que preza pelo bem das pessoas, eu quero ajudar a sociedade e não dar tapa na cara de bandido. Começa a colocar essas coisas na sua cabeça que isso daí vai apontar nos seus testes. Porque quando você acredita que você é uma coisa e você acaba sendo essa pessoa, vai apontar nos seus testes. Então comece a já criar dentro de você esse perfil policial que está dentro de você. Não basta só ter vontade, você tem que ter o perfil. Então acredite que você tem o perfil. Alie o seu perfil com a sua vontade que você vai chegar lá. Continuando, passaram pra gente então o temido palográfico. O temido palográfico, vou estar jogando aí na imagem para vocês estarem olhando. O teste palográfico, ele vai ver a sua fadiga ao trabalho, a sua inibição, se você é propenso a ter depressão, o seu temperamento, a sua constituição tipológica, a sua inteligência emocional, a sua empatia, então a sua agressividade. O teste visa também aí medir a sua produtividade, o seu ritmo, o gráfico do seu rendimento, vai apontar tudo nesse teste. Bom, o teste palográfico é um teste muito conhecido, também utilizado em autoescolas e utilizado por agências de emprego, igual ao G38. Para quem não sabe, o palográfico é vários pauzinhos que eu vou estar colocando aí na tela para vocês. É vários pauzinhos que você vai ter que fazer o máximo possível igual ao exemplo. Então, primeiro vai ter um teste. Então ela vai falar, inicie. Então você vai começar a fazer os seus palos. A hora que ela falar pausa, você vai fazer um traço e continuar. Ou traço ela vai falar também. Então você vai fazer o talzinho, traço e continua. Traço e continua. Aí, chegou no final da folha, você vai continuar, dar o prosseguimento embaixo. Primeiro vai ter esse teste, para depois vir o teste oficial. Aí você vai passar um traço na folha e vai começar o teste oficial, que tem aí um intervalo de aproximadamente 2,5 minutos de intervalo para cada traço. Então você vai fazer durante 2,5 minutos. Ela vai falar assim, traço, você passa e continua. Ao final, quando acabar, ela vai falar assim, agora chega, pronto, acabou o teste. Você vai ter que contar todos os seus palos e vai dar um total de número de palos. Então, como que eles vão avaliar? Eu vou colocar aí para vocês na tela como que eles avaliam os testes, tá? Então você está vendo aí na tela que quem faz até 313 palos indica uma produtividade muito baixa, abaixo da média. Ou seja, de 424 a 693 palos, aí você vai ter uma produtividade mediana ao trabalho. Dizem que essa é uma média até legal para você que tem ensino médio. Para já quem tem ensino superior, diz que a média é um pouquinho mais alta. Então, como o policial ele é exposto a agentes estressores, numa rotina de 12 horas de trabalho, você tem que ter uma produtividade muito alta ao trabalho. Você não pode desanimar ou cansar muito facilmente. Então, no dia do meu teste, eu fiz cerca de 940, se eu não me engano, 940 palos e deu uma quantidade muito legal. Eu já tinha feito esse teste uma vez numa agência de emprego e, pelo que eu me lembro, tinha dado 600 e pouquinho. Eu acho que foi um pouco da adrenalina de estar ali no panelão fazendo teste para a polícia. Acho que foi um pouco da adrenalina, me deu um pouco de agilidade maior, eu consegui fazer 900 e poucos palos. Depois você vai ter que somar também
a diferença desses palos. Quantos deu nos primeiros 2 minutos e meio, você vai ter que contar quantos deu. No segundo, você vai ter que contar quantos deu no segundo e somar a diferença desses dois. Por exemplo, se no primeiro intervalo deu 100 palos, no segundo deu 80, qual que é a diferença entre os dois? É 20, então você vai ter que marcar 20 e no final você vai ter que somar, fazer umas contas que eu vou mostrar para vocês aí. Então aqui está o exemplo. Se nos intervalos do seu palo foi 107, 103, você vai somar todos eles, que vai dar um total aí de 544. Lembrando que é apenas um exemplo, tá, gente? A diferença, que é aquela que eu expliquei. Se no primeiro você fez 100, no segundo 80, qual que é a diferença entre os dois? É 20, então você vai ter que colocar. Aqui tem alguns exemplos, tá? De diferença entre cada intervalo. Então aqui tem 4, tem 12, tem 5, tem 1. Qual que é a soma? 22. Então é isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que somar o total de palos e somar o total da diferença entre os intervalos e anotar na folha e entregar. Bom, esse teste foi tranquilo, deu tempo para fazer tranquilamente, o braço cansa um pouquinho, mas não desista, tente manter uma média de ritmo, tá? Não fazer muito rápido no começo nem muito rápido no final. Isso aqui não é um bizu de como você tem que fazer, é só uma dica para você ir com calma, para você controlar a sua ansiedade, ou começar muito devagar e depois querer correr no final. Isso daí não é muito legal. Faça no seu tempo, no seu ritmo. Tente manter o máximo padronizado possível os seus palos. Aí você fala assim: Thiago, mas e se eu fizer apenas 500 palos, significa que eu estou reprovado? Não, não significa que se você não for muito bem num teste, você já está totalmente inapto, porque é uma junção de todos os testes que vai te dar o apto ou inapto. Então, como que eles calculam se você tem uma alta ou baixa produtividade? Você vai pegar a soma, lembra que eu falei que no primeiro intervalo deu 100 e se no segundo deu 80, a diferença entre os dois é 20? Então, cada diferença você vai somar. Mas vamos supor que no total aí deu 22. Você vai pegar o 22, vou estar colocando para você aí na tela. Você vai pegar os 22, fazer vezes 100, vai dar um resultado. Nesse resultado você vai dividir pelo seu total de palos, que deu no total. Então vai dar uma numeração aí, que eu estou jogando na tela também, que é eles chamam de NOR. Então vai apontar se você tem uma produtividade muito baixa ou média, uma produtividade alta para o seu desempenho no exercício da função de policial militar. Isso conta muito, é muito importante. Não treine palográfico, é inviável treinar. Se você treinar, vai acabar dando tudo errado. Não treine, seja você mesmo, faça o seu melhor, dê o seu melhor, que no final tudo dá certo. Terminado, então, o palográfico, ela deu algumas folhas sulfite pra gente iniciar o teste do HTP. O teste do HTP, você vai ter que desenhar, então tenha sempre ali a borracha, leve a sua borracha, leve o seu lápis, a sua caneta. Os desenhos são feitos a lápis, não é feito a caneta. Então é muito importante você não esquecer borracha, não esquecer apontador. A Polícia Militar não cede. Naquele dia houve algo assim surreal e a Cabo era muito gente boa, ela acabou emprestando um lápis para uma pessoa lá, mas isso é inédito, isso não acontece. Então leve o seu material, não esqueça. Então ela deu as folhas, você vai ter que fazer alguns desenhos, que é uma casa, uma árvore e 2 figuras humanas, sendo uma do sexo feminino e uma do sexo masculino. A casa é feita na folha deitada, o restante dos desenhos é feita a folha de pé, na posição vertical. Não tem uma ordem certa qual desenho você vai fazer primeiro. Ela apenas vai pedir, desenhe a casa primeiro, vamos supor, mas no seu dia pode ser que ela peça, ou ele peça para você desenhar a árvore. Terminando cada desenho, eles vão te colocar algumas perguntas. Então você vai ter que responder essas perguntas de acordo com o desenho. Como está a temperatura, como está o ambiente? Aí você vai ter que colocar se está calor, se está frio, se está ensolarado. Em relação à casa, vai perguntar de quem é essa casa, você moraria nela, falta alguma coisa na casa, e você vai ter que responder de acordo com aquilo que você julgar interessante e necessário responder. Na figura humana a mesma coisa, vai perguntar, alguém já machucou essa pessoa, o que essa pessoa está fazendo, quem é essa pessoa. Então é importante, você vai desenhar ali a figura humana, não é um teste, não é um teste de concurso de desenho. Eu desenho muito mal, meu boneco saiu horrível. Foge de bizu desse negócio aí, porque todo desenho tem que ter sol, porque quando você desenha a figura humana tem que ter um chão, se não tiver chão já era. Gente, esquece isso daí. Os meus desenhos não teve nada a ver com isso daí, nem pensei nisso e graças a Deus eu acabei sendo aprovado, então não fica atento a essas coisas. Como que eu fiz a casa? Eu fiz a casa igual quando eu desenhava no prezinho, eu fui eu.
E conforme foram as perguntas, eu coloquei aquilo que eu achava necessário. Então eu fiz a minha casa ali do jeito que eu achei que eu deveria fazer a casa. Não vou falar como foi o meu desenho, não vou desenhar aqui para vocês, para evitar de manipular o teste de vocês querer copiar, porque isso não vai fazer bem para vocês. Mas se vocês quiserem maiores informações, me procura no direct do Instagram, que eu falo, né, para vocês. Não tem bizu do que fazer, porém tem alguns bizu do que você não deve fazer. E isso é uma questão que às vezes a gente acaba não pensando. Não estou falando em relação aos desenhos que você vai fazer, mas em relação ao comportamento, à atenção, tem algumas coisas que você não deve fazer, deve ficar atento. Se você quiser saber, me chama no direct lá no Instagram, mas não se esqueça, gente, dá uma força de se inscrever no canal aí, deixa o joinha se o vídeo está te ajudando de alguma forma, compartilhe com seus colegas, que quanto mais gente puder entrar na Gloriosa, melhor. Eu gostaria, né, o meu desejo é que todos alcancem e realizem os seus sonhos, como eu estou muito próximo de realizar o meu. Tem lá aqueles também que falam, porque a árvore tem que ter raiz, porque a árvore não pode ter fruto, tem que ter fruto, porque tem que ter sol em todos os desenhos. Gente, foge disso daí, é bizu furado, você vai se complicar. O que acontece na maioria das reprovas, que um psicólogo de lá de dentro da PM me falou? A galera fica compartilhando bizu, chega no dia do teste, a galera da turma, porque toda a turma tem um grupo de WhatsApp, por exemplo. Então o que acontece? A galera fica compartilhando bizu, chega na hora do teste, todo mundo faz o desenho igual. Todo mundo coloca o desenho com sol, todo mundo faz o chão na casa, o chão na pessoa, e todo mundo desenha janela aberta, todo mundo desenha a porta fechada, isso e aquilo. E chega lá no teste na mão do psicólogo e fala assim, porra, a galera fez bizu, ninguém está sendo verdadeiro aqui. Então isso é um ponto muito negativo para você. Então não siga o que os outros estão fazendo, siga de acordo com a sua mente, com aquilo que você acha que tem que ser feito, como eu fiz o que eu achei que tinha que ser feito e acabou dando certo. Tem alguns bizu de resposta também, você já deve ter visto ou ouvido falar sobre quais as respostas de você colocar nos desenhos. Por exemplo, o que essa pessoa está fazendo? Nada. Para onde essa pessoa está indo? Para a igreja. Gente, não existe ninguém perfeito nessa vida. Se você colocar ali também tudo perfeito, o psicólogo vai falar assim, nossa, essa pessoa é um príncipe, é um anjo, essa pessoa é Deus. Então, não adianta você querer fazer tudo perfeito, colocar as melhores respostas, você tem que ser você mesmo. Se houve algum problema, teve algum problema, coloque, você não é uma pessoa perfeita, não existem pessoas perfeitas. O psicólogo vai ver, poxa, esse cara aqui, essa garota, essa moça está sendo uma pessoa verdadeira. Poxa, deixa eu olhar o teste dela aqui com maior atenção, porque ela não seguiu o bizu. Então eles sempre perguntam lá, principalmente no dia da entrevista lá, eles perguntam, você já passou por aqui alguma vez? Você já fez esse teste alguma vez? Eles querem saber, então foge de bizu, seja você mesmo. Eu sei que eu estou sendo muito enfático sobre isso, mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, por isso que eu estou repetindo toda hora, isso vai te ajudar a você não seguir bizu nenhum e ser você mesmo. Foram encerrados então a parte de exame psicológico coletivo, a gente foi liberado, foi dispensado, tranquilo. Tem intervalo sim para você poder comer alguma coisa, às vezes demora entre um teste e outro para você ir no banheiro e beber água, fique tranquilo quanto a isso, você não vai passar aperto lá. O pessoal lá é muito gente boa, vai te autorizar, lógico que tem hora que não, realmente não dá para você ir ao banheiro fazer alguma coisa, mas eles dão essa brecha aí para você poder fazer as suas necessidades, ficar tranquilo, eles te deixam muito relaxado lá. Fique ligado no próximo vídeo porque é o dia da famosa entrevista, do famoso PMK que assombra todos os candidatos. Mas agora eu vou falar algo que deixou eu até um pouco mais agitado dias antes, né? Falando sobre a abordagem da rota. Naquela semana do exame psicológico coletivo, estava eu, um parceiro meu, isso por volta das 9h30, 10 horas da noite. Eu e mais dois no carro, né? Não vou citar nomes aqui, mas um era Thiago, o outro era de outra turma. A gente estava voltando para o alojamento. Cerca de 9h30, 10 horas da noite, e quando a gente estava no carro de aplicativo, estava eu sentado no banco atrás do motorista, o meu parceiro do outro lado do banco de trás também, e o Carioquinha sem preconceito contra carioca, mas o Carioquinha, cabelinho raspado, camisetinha do Flamengo, sentado no banco da frente, cruzou com a gente o carro da rota ali, eles colocaram aquele lanternão dentro do carro, aí a gente já começou a comentar, poxa, vai abordar, vai parar. Por fim, o Uber prosseguiu, aí o motorista falou assim, eles fizeram a volta e estão atrás da gente. Começaram a dar sinal de luz para encostar. Galera, eu tava falando com meu pai no telefone, essa hora eu falei assim, pai, a rota abordou eu aqui, desliguei o telefone. Então o cara já veio com aquela harmona lá, o PM, né, já veio com aquela harmona em nossa direção, sai do carro, vem para trás
do carro, coloca a mão na cabeça, afasta as pernas. Gente, a rota é bruta. E a gente não sabe, não conhece o motorista do Uber. Já pensou se o Uber tá com algum material ilícito dentro do carro e a gente não sabe, ia todo mundo rodar. Mas enfim, desce todo mundo com a mão na cabeça, atrás do carro, então a rota é bruta, mão atrás da cabeça aqui, ó. E quando ele veio, colocou a mão dele sobre a minha, ele deu um apertão assim, cruzou meus dedos que até doeu o intervalo dos dedos aqui, deu um chute na minha perna, abriu minha perna assim, e a gente quieto, a gente não ficou falando, a gente é candidato da polícia e tal, a gente ficou quieto, deixou o policial trabalhar. É importante, quando você for abordado, deixar a polícia fazer o seu trabalho, porque você um dia vai estar fazendo o seu trabalho e não vai querer ser questionado quanto a isso, carinha que fala demais. Então a gente deixou ele fazer o trabalho deles, revistaram a gente ali atrás do carro, mandaram a gente para a calçada com a mão para trás, e aí ele começou pelo Carioca, né, pelo Carioquinha, camisetinha do Flamengo, perguntou se tinha problema com a justiça, se já tinha passagem na polícia, não. Aí chegou na minha vez. Quando chegou na minha vez, ele perguntou, tem passagem na polícia? Não. Tem problema com a justiça? Também não. No que eu respondi não, eu falei assim, não, aqui é tudo pessoal de paz, a gente tá tudo candidato da Polícia Militar. Meu, na hora, ele falou, vocês são candidatos da polícia, mas mantiveram a postura, continuaram revistando e quando foi revistar meu outro parceiro, já começaram a trocar ideia. Aí, que etapa que vocês estão? Já começaram, né, jogar uma ideia. Aí eles falaram assim, poxa, abordagem é de rotina, na escola vocês vão aprender que não se deve levar dúvida para casa, ficou na dúvida, aborda. Essa rota aqui é uma rota de sequestro de motorista de aplicativo, então a gente viu 3 carinhas com a cabecinha raspada dentro do carro, ainda mais o do banco da frente lá, a camisetinha do Flamengo, Carioquinha, então a gente resolveu abordar. Começaram a trocar ideia com a gente, foram super gente boa. Eu falei, pô, maior satisfação ser abordado pela rota aí. Deu um ânimo, deu um gás até pro exame psicológico, né? Eu achei que ia ficar tenso, mas no fim até me ajudou estar perto dos caras ali. O sargento começou a trocar ideia, perguntou a religião de cada um, nome, de onde era. Ele falou assim, é muito importante nessa profissão vocês terem uma religião, acreditar em Deus, porque você não sabe se volta para casa, é uma profissão árdua, espinhosa. É muito bom você ter uma fé, acreditar num Deus, isso ajuda muito durante a profissão. Então, trocou ideia ali com a gente, até na hora que ele perguntou, cadê sua carteira? Tá lá no carro, dentro da mochila, eu fui no carro, pegou minha carteira na mochila, onde eu tinha colocado ali justamente a pulseirinha das etapas, a última pulseirinha que estava ali era do exame médico, ele viu a pulseirinha lá, então só confirmou. Graças a Deus olharam no carro, não acharam nada de ilícito no carro. Agradecemos a abordagem ali, desejamos, né, uma boa noite de serviço, que Deus nos proteja. Vamos embora então, chegamos no alojamento tudo em paz. Então é isso, gente. Esse foi o dia do meu exame psicológico coletivo, a abordagem da rota. Se liga nos próximos vídeos então, porque eu vou estar falando como foi o dia da minha entrevista, o PMK. Então não perca que a semana que vem sai vídeo novo. Beleza? Obrigado pela companhia de vocês até aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Até a próxima.